Olá, estamos iniciando o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. Sempre trazendo aí, entrevistados que trabalham na área cultural, na área literária aqui de Passo Fundo. E hoje eu vou fazer uma entrevista muito especial, porque eu vou entrevistar um dos novos acadêmicos, que entraram este ano na Academia Passo Fundense de Letras. E ele é um jovem de 89 anos, que tem toda uma disposição, toda uma inteligência e junto com isso uma experiência de vida aí, enorme para contribuir com a academia, com a cultura, já vem contribuindo desde sempre, é um parceiro há muito tempo da academia. Hoje eu vou falar com o senhor Luiz Carlos Dali Nogari dos Santos. Seja muito bem-vindo. Bom dia aos telespectadores da TV Câmara, e é um prazer hoje estar de novo aqui nesse auditório aqui, que já fiz outras entrevistas há anos atrás, desde que foi inaugurada essa TV, e tenho sido uma pessoa participativa da comunidade passofundense e, por que não, de toda a região do Planalto Médio. Havia duas vezes, há anos passados, tinha sido convidado para participar da Academia de Letras e, por motivo profissional, que eu viajava muito para fazer leilões judiciais no estado inteiro, de falências, eu não tinha tempo para atender. Mas, mesmo assim, sempre fui um grande colaborador da academia, na confecção de folhetos, às vezes, de artigos de importância, que eram distribuídos pelas escolas, com livros, etc. E agora, então, resolvi, depois de uma grande jornada, uma caminhada, vamos dizer, profissional, mais falando do que escrevendo, logicamente, porque a profissão de leiloeiro exige muita conversa, resolvemos então escrever um livro. E aí então resolvemos participar da academia, como membro da academia, para, vamos dizer assim, ajudar a presidenta atual, a professora, que com muito esmero e muito trabalho tem desenvolvido o desenvolvimento da academia, e estamos aí para auxiliar já com algumas ideias, principalmente com os novos 6 membros que foram laureados como acadêmicos, desenvolver mais um trabalho a mais para o benefício da comunidade, principalmente estudantil de Passo Fundo. Mas o senhor é parceiro já de longa data, como o senhor disse, da academia, E inclusive participava das reuniões já, Sempre auxiliando ali no serviço conforme podia, Mas qual é o seu envolvimento, assim? O senhor é leiloeiro, Quantos anos trabalhando como leiloeiro? Leiloeiro de martelo, comecei como leiloeiro rural, depois como leiloeiro oficial, fazendo leilões da Justiça do Trabalho, Justiça Federal e da Justiça do Estado. E durante todo esse tempo trabalhamos muito, porque o leiloeiro oficial, no leilão judicial, ele representa naquele ato o juiz que o determina para executar o leilão, ou seja, a venda daquele imóvel, seja por penhora judicial de pessoa física ou jurídica, e também no caso das grandes falências. Mas junto com essa carreira de leiloeiro, o senhor sempre teve gosto pela cultura também, pela literatura? Sim, durante a carreira eu sempre pautei por isso, nos próprios leilões de falências, de indústria e comércio, geralmente procurávamos sempre trazer para os próprios clientes
alguns folhetos, alguma literatura sobre comércio, indústria, filosofia ou até assuntos até religiosos. Sempre nos preocupamos em passar para as pessoas as mensagens que outros haviam escrito. E qual é que é o seu envolvimento com a escrita, né? Bom, né, na verdade, o senhor tem um livro, né, publicado, que é o Leiloeiro dos Sonhos, né? Sim. Que é um livro publicado contando a sua biografia desses 55 anos à frente aí, né, dos leilões, e também a sua atuação que se dá aí por todo o Rio Grande do Sul, né? Nós procuramos... Como é que foi feito o livro? Sim, nós procuramos fazer uma biografia, pretendíamos fazer aí uma biografia contando a história pessoal de umas 100 páginas, e começamos vendo que... Espera um pouquinho, era para ser 100 páginas. Era para ser 100 páginas. 100 páginas. E eu estou com o livro aqui na minha mão. Tem 445 de história e 100 páginas com mais de 700 referências históricas do país, do Passo Fundo, da região e do país. Inclusive, a gente já fez um programa, né? Não faz muito tempo a gente gravou um programa com o seu editor, né, o Charles Pimentel, falando sobre o livro, né? O programa Literatura Local mesmo. A gente gravou um programa falando sobre o livro. Né? E realmente, uma das coisas que me chamou a atenção é como a sua história, a sua biografia, né? Isso vocês, o senhor e o Charles tiveram cuidado, como a sua história ela se confunde com a história do próprio país e com a história aqui da região, né? Inclusive com a questão até das televisões, né? Porque o senhor foi um pioneiro a trazer certas TVs aqui para Passo Fundo, né? Como é que foi essa parte da história? Olha, eu comecei a ter interesse porque tudo que eu faço, e vamos dizer, todos os cargos que eu assumi, eu sempre procurei assumir com altíssima responsabilidade. Não é? Eu procuro me abeberar de todos os conhecimentos necessários. Nesse ponto, sou até um grande autodidata. Não é? Por exemplo, como leiloeiro rural, eu comecei a estudar zootecnia, não é? Como é que eu vou fazer uma venda sobre agricultura também, sobre veterinária, não é? Como é que você vai vender animais, não é? Gado, ovelha, se você não tem conhecimento. Tem que ter conhecimento sobre o que você vai vender. Então, realmente, eu sou um grande autodidata. Tanto que nas referências que eu faço aí no livro e também no fato histórico, eu vou mostrando para as partes técnicas existentes na época. Tanto que o próprio editor, num determinado momento, ele até duvidou do que eu estava revelando, não é? E foi procurar técnicos. Opa, como é que essa história foi procurar técnicos para ver se realmente havia fundamento daquilo para que o livro não fosse um livro de história, né? De história e não de história. Não é? E realmente ele viu porque era um fato inusitado. Não é? Como é que a pessoa podia ter? Mas durante todos esses anos, eu, graças a Deus, fui sempre um grande leitor, um grande estudioso, não é? E procurei levar esses conhecimentos dentro tanto da área profissional como da área de interação social também, de comunicação com as pessoas, etc. Mas e como é que é a história da TV? O senhor esteve envolvido com o desenvolvimento da própria televisão aqui em Passo Fundo, né? Eu, quando cheguei em Passo Fundo, eu cheguei com 20 anos, né, em 1960, e as pessoas, logicamente, aqui a sociedade de Passo Fundo era constituída de famílias tradicionais, que não admitiam a entrada de forasteiros que viesse se imiscuir na parte da política, da economia e etc. E aí eu fui apelidado Guri Metido. Guri Metido. Guri Metido. Mas continua até hoje, né? Digamos, né? E com honra. Aí eu procurei formar uma sociedade, né, em conta de participação, para criar uma estação de televisão e de rádio.
Como eu havia um conhecido ligado ao governo lá, que o Jânio Quadros tinha sido deposto, não é? E o vice tinha assumido, eu consegui um canal de rádio e televisão para Passo Fundo, porque o Paulo Jongo tinha um grupo teatral que faziam apresentações, não é? Eram pessoas da sociedade que participavam como artistas, não é? Nessas apresentações. E eu imaginava, naquela minha ideia de 20 anos, de que poderia aqui se produzir novelas. Veja a audácia do jovem. Queria fazer novelas que batessem. Mas olha, enlatar e vender para o Brasil e para a América do Sul. Ó, o objetivo é bem modesto. Essa era a ideia. Só que aí depois veio até a Miss Rio Grande do Sul, a Ieda Maria Vargas, veio aqui inaugurar a maquete. Nós tínhamos já um terreno aqui na Petrópolis, onde está hoje a Corsã, não é, que ali ia ser feito. Tínhamos já comprado a antena da televisão, não é? E aí, quando depuseram o Jango, os atos dele de 6, 8 meses para trás foram anulados. E aí perdemos o canal. Perderam uma concessão, no caso, para E aí depois pessoas de mais idade, pessoas que eram de famílias tradicionais daqui, disse, não, vamos deixar esse guri de lado, esse metido, e vamos nós fazer a televisão, e fizeram. Mas foi bom, a minha iniciativa ajudou a fazer a primeira estação de gerar programa e transmitir Passo Fundo, do Estado, ó, por causa daquele primeiro momento que tivemos a ideia de fazer. Graças à audácia de um guri metido, né? Claro, né? E é assim que as coisas funcionam, né? E aí, logo à frente, depois da Revolução de 64, o Brasil estava passando por um problema econômico muito sério, as empresas estavam fechando, inclusive Carazinho diziam que tinha mudado de nome, era Latinha, porque lá tinha a firma tal, lá tinha outra, que estavam todas falindo. Lá tinha, mas não tinha mais. E aí, então, existia um jornal, a Folha da Tarde, que chegava no ônibus da meio-dia, meia hora em Passo Fundo, e trazia na primeira página Passo Fundo a Chicago dos Pampas. Aí houve uma revolta da parte do setor industrial, comercial, se reuniram, naquela época era a Associação Comercial, se reuniram para fazer uma reunião, e eu fui convidado, porque o Ney de Deus Vaz da Silva, que era o dono da Auto Agrícola, ele era meu padrinho de casamento, e ele me convidava. Então eu era o único guri no meio de todas aquelas pessoas idosas. E aí eles estavam falando de fazer um ofício, fazer uma carta de protesto para o jornal, fazer o jornal botar mais uma reportagem, que aquilo era deprimente, não é, para Passo Fundo. E eu disse, não, vamos fazer uma exposição. Então fui ridicularizado, você é um sonhador, não é? Por isso o motivo do livro, você é um sonhador, não é? Passo Fundo está quebrando, a região toda, como é que vai fazer uma exposição? Eu digo, não, vamos trazer a FENAC, a recém estava começando, vamos trazer os corretores de lá, eles vão fazer venda dos estandes e vamos fazer a IFRICA, a oficina aqui da prefeitura hoje, na época, era ocupada pela cooperativa tritícola, para trigo. E aqui tinha sido o parque do centenário de Passo Fundo em 1957, pelo prefeito Volmar Salton. E depois abandonado. Eu digo, não, vamos recuperar o parque e vamos fazer igual a Novo Hamburgo. Não foi possível. Foi possível fazer a exposição, mas não foi possível depois. A ideia era fazer o parque aqui, porque o povo podia vir a pé Sim. ao parque. Aqui, esses fundos aqui era ocupado pelo batalhão do Exército, batalhão rodoviário, que estava fazendo ali as obras aí que ia ser uma oficina das máquinas da aviação férrea, aonde está ali o Ciro da César. Então
nesse local, daria fundos lá para frente da Embrapa. Então, os caminhões para a parte agrícola, das exposições de gado, poderiam entrar por lá e o povo ia a pé aqui. Era o ideal. Mas não deu certo. Não deu certo. Porque não conseguimos fazer uma sociedade, porque teríamos que fazer uma sociedade em que o município participaria e também os particulares. Não é? Mas não houve incentivo e não quiseram fazer. Mas a exposição saiu igual, né? Então eu sempre digo para os amigos, as pessoas mais antigas, que eu cheguei muito cedo em Passo Fundo, devia ter chegado mais tarde. Mas a exposição aconteceu igual, né? Sim. Não, a primeira EFRICA foi feita... E aí, não, mas só para deixar bem claro, aí, essa exposição ela foi a primeira EFRICA de Passo Fundo, isso? A primeira exposição feira de Passo Fundo. Não foi a primeira... E o senhor esteve diretamente então relacionado com o acontecimento dela, não, né? Pela história, lá na Presidente Vargas, no fim da Presidente Vargas lá, onde está hoje aquela farmácia São João ali naquela época ali tem um frigorífico ali que faliu, naquela área ali foi feita uma exposição em Passo Fundo, lá por 1940, por aí, foi feita uma exposição mais, vamos dizer, da cidade. Né? Sim, sim. Mas a primeira exposição feira, vamos dizer, de cunho universal, foi a primeira EFRICA. Mas então, são muitas e muitas histórias, né? Histórias de uma vida toda e repletas aí de participação na comunidade passofundense. Sim. Nós vamos encerrar agora o primeiro bloco, né, do programa e depois a gente volta, então, né, comentando um pouco mais aqui sobre o envolvimento do seu Luiz com a cultura local, aí, seja na organização das feiras, seja como leiloeiro, seja, inclusive, na própria literatura contando a sua história. Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local, uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara de Passo Fundo. E hoje eu estou conversando aqui com o seu Luiz Carlos Dali Nogari dos Santos, leiloeiro há mais de 50 anos, né, e que esteve envolvido com várias questões da cultura aqui da cidade de Passo Fundo, e recentemente foi lançado em um livro chamado Leiloeiro dos Sonhos, né, que conta a história de meio século, né, como leiloeiro, mas também de um sujeito que sempre esteve envolvido com questões culturais aqui de Passo Fundo e região. Seu Luiz, qual foi o objetivo da escrita do livro? O objetivo do livro foi mais para mostrar não só o registro da história de Passo Fundo e da história do autor, mas também fazer com que essa juventude que aí está hoje, pegando como exemplo o próprio Neto, que se formou em design e depois disse, não sei o que vou fazer. Ora, pode fazer muita coisa, é só querer trabalhar, não é? Você vai aí tocar. O problema é não se fixar numa determinada profissão, não dar naquela, vai ser outra, não é? Uma vez eu me lembro que uma professora me disse que estava ganhando pouco e que um vendedor de pipoca na esquina ganhava mais. Então eu digo, vá vender pipoca. Se o objetivo é ganhar mais, não interessa. Você não pode achar que qualquer profissão é demérito. Não. Qualquer profissão, o próprio pedreiro, o próprio ajudante que faz a massa é muito importante, senão nós não estaríamos nessa sala hoje. Não é? Então, quer dizer, que tem que mostrar isso. E eu procurei, através do livro, fazer com que essa juventude veja que há muitos caminhos para seguir.
não é? E os que estão lendo e analisando, tem que analisar ele também, que eu conto a história dos 7 anos de idade até os 80 anos, tem que analisar a pessoa que está ali pela idade, não é? Que o procedimento dessa pessoa, ela agiu de acordo com a idade. De acordo com a época, né? Hoje, na minha de acordo idade, com a sua época, né? De acordo com a história talvez daquele... não teria procedido quando tinha 18 anos, ou 15 anos, não é? Ou 10 anos. Mas o senhor sabe, pegando um gancho aqui, que hoje em dia, assim, a gente fala, né, na cultura do linchamento, né? Que a internet, ela parece que traz essa noção de que tudo tem que ser perfeito, que as pessoas, elas nascem prontas e acabadas. E, na verdade, a gente vai se construindo ao longo da vida. E é impossível você ter uma vida sem ter erros. Sim. Né? Sem cometer erros. É uma vida sem arrependimento, que vida que seria essa? Eu acho que ninguém é capaz de ter uma vida sem ter cometido erros e sem ter se arrependido de alguma coisa. Né? Então, nós vemos que o roteiro do livro, como eu tenho boa memória, eu conto dos 7 anos aos 19 anos na minha terra lá do Rio Grande. Dos 19 aos 23 na Procuradoria Jurídica de Portos, Rios e Canais em Porto Alegre. E como eu vim ver a inauguração da exatoria de Marau, para conhecer Colônia, porque em Rio Grande não se conhecia, não é? Terminei ficando em Marau 5 anos e depois vim para Passo Fundo. Não é? Então, depois daqui para Curitiba. Como leiloeiro, eu alavanquei bastante a história da leiloaria do Rio Grande do Sul, tanto na área rural, tanto que está no livro ali, eu recebi o martelo de ouro na Exposição Internacional de Esteio em 94. Não é? Já fui presidente da Associação Brasileira de Leiloeiros, que eu mesmo fundei em Brasília. Não é? Na parte política, por exemplo, eu consegui anular um projeto de lei aprovado na Câmara Federal, eu consegui anular no Senado. Não é? Era uma lei que criava mais um cargo de leiloeiro, do leiloeiro judicial, leiloeiro oficial. Não é? Então ia dar uma confusão daquela. Nós ia ter leiloeiro rural, leiloeiro judicial e leiloeiro oficial. E essa aí eu consegui, com o apoio de todos os colegas do Brasil, convocados em Brasília, eu consegui tirar a lei, tanto que o deputado na época daqui, o Augusto Traem, me disse que entre 10 eu tinha só uma chance de anular. Então eu digo, então eu vou atrás desse um. Pega esse, vai atrás do um e conseguiu, né? E o livro tem essa tônica, não é? Porque eu aprendi o seguinte, que o problema quando surge, você tem que imediatamente virar as costas para o problema e procurar a solução. Senão você fica num redemoinho e pode ter ser absorvido por ele, que é o caso das pessoas que entram em depressão. Ela se deixa levar pelo moinho que o vai tragar, a psique dele vai ser alterada. Então o livro serve também para direcionar nessa posição aí. Ou seja, o objetivo do livro é oferecer também uma lição de vida, né? Uma história, a partir de uma história concreta. Né? E como é que funcionou, aliás, o processo de escrita desse livro? Fala para nós um pouquinho sobre o processo de escrita do livro. Como? Sobre o processo de escrita do livro. Como é que foi o processo de escrita? O projeto? O processo. Como é que o senhor fez, como é que foi feito a escrita do livro? Eu comecei a escrever, começando porque, como tem boa memória, logicamente eu cheguei a 930 páginas. Depois tirei umas de repetição. Quantas páginas a primeira versão? 930. 930 o primeiro manuscrito. Que ficou em 415. Então te foi tirado a metade, né? 415 de história e 100 de referências. Não é? Mas nessas páginas ali, tem um que dá outro livro de umas 110 páginas, que são as fortunas da região do Planalto Médio, as boas e as malavidas. Então não posso publicar, porque eu teria que botar os nomes. Para botar codinome não vai ter graça. Não é? Então tem também uma grande história aí das malavidas, com contrabando na década da guerra, de 40, contrabando de pneu, de queijo, etc, etc, etc. Então esse aí eu tirei fora. Esse teve que ficar. Aí ficou. E aí ficou esse aí.
com o objetivo não só também de contar a história de Passo Fundo, porque eu conto a história de Rio Grande, Porto Alegre, Passo Fundo, Curitiba e a geral. Não é? Então, de Passo Fundo eu gostaria, final de programa agora, da entrevista? Não. Eu gostaria de citar no livro, tem 2 fatos que eu sabia, por exemplo, que o Dom Cláudio Colling foi um bispo diocesano de Passo Fundo, trabalhou muito pelo desenvolvimento de Passo Fundo. Mas era uma pessoa muito enérgica, gostava de mandar, não é? O prefeito, todo mundo ia beijar a mão. E aí ele denunciou o comandante do quartel na época da Revolução de 64, não é? Denunciou o Greibérios, que era o comandante da unidade militar, e eu sabia do fato, mas não tinha provas, então eu não podia fazer referência. Podia falar. Mas, buscando as referências, descobri que o Ministério da Guerra, como tinha passado 50 anos, havia liberado uma carta em que o Serviço de Informações do Ministério da Guerra havia mandado para o Dom Scherer em Porto Alegre. Não é? E a carta até escrita à máquina de escrever, aonde eu botei o facsimile no livro. Não é? E aí eu estou mostrando... Está documentado aqui, inclusive, né? Estou mostrando o porquê da causa. Por quê? Porque ali naquela época, a Casa do Estudante Católico, que era aqui perto do Correio, próximo da Casa do Bispo, tinha livros comunistas, tinha 2 estudantes venezuelanos e um peruano com livros socialistas e comunistas. Logicamente, o exército, como era a revolução, mandou prender. O bispo, em vez de saber o porquê, foi lá de dedo em riste. E aí entrou em colisão, o militar disse que estava defendendo a bandeira verde e amarela do Brasil e que ele deveria defender a roxa do Vaticano e não a vermelha depois desse martelo. E mandou ele ver as provas. Não é? E aí, com isso, ele se sentiu magoado e fez a denúncia. Então, muita gente sabia de informações atravessadas. Não é? Então, agora eu esclareço no livro essa parte aí. Outra parte muito importante, havia uma briga na época com o prefeito Mário Menegas e Dr. César Santos, pela Sociedade Pró-Universidade. Tanto que o Mário Menegas mandou bloquear toda a avenida ali, na frente da antiga prefeitura, naquela quadra, existiam os imóveis da Sociedade Pró-Universidade. Aquele prédio por lado da Paissandu, o doutor César Santos escriturou, pagou e nunca se ressarciu. Ficou para a Sociedade Pró-Universidade. E havia uma guerra política, partidária. Como sempre há no Brasil. Né? E aí, então, eles não queriam que o doutor César Santos e o rei Solis, que era irmão do doutor César, era juiz, entrasse lá na Sociedade para a Universidade. Com aquela briga toda, saiu, então, uma reunião, não é, para resolver os problemas da Sociedade para a Universidade. Como o bispo já tinha uma faculdade, resolveu ficar com aquilo. E aí fizeram uma reunião secreta na casa do Dr. Murilo Anes, que era um grande advogado aí, era bem aqui na esquina da antiga prefeitura, hoje tem uma loja. Foi feita aí uma reunião secreta e a maçonaria interviu. Então, as pessoas, inclusive os mais antigos, achavam que a maçonaria também queria, porque o bispo queria, o reverendo Clori Trindade dos metodistas também queria, um sabatista que era aí da Moron ali também, e os políticos brigando para fechar, no fim ia fechar a Sociedade para a Universidade, o Passo Fundo ia ficar sem. E aí a maçonaria interviu para botar ordem, ordem no galinheiro. Havia muita briga. E o pessoal achava que a maçonaria queria também. E hoje o livro está esclarecendo esse fato histórico de Passo Fundo, que são os 2. Esse da denúncia contra o comandante, que não tinha fundamento, porque ele havia prendido, porque havia razão. E o bispo não havia sabido. Então, isso aí aconteceu. E mais esse aí da sociedade, que depois, numa Assembleia Geral, então, na época, foi nomeado um triunvirato com plenos poderes
para ver o que iam fazer da sociedade para a universidade. Ficou, então, Murilo antes, o padre Guareschi e o doutor Alcione Nederal Correia, que era o juiz da Justiça do Trabalho e era maçom, representando a maçonaria. E essa sociedade foi a que originou... Foi daí que surgiu a UPF. A UPF, né? Aí a UPF. Mas olha, que legal. E tudo isso de história vivida, né? Foi testemunho ali. Eu imagino que mais que não tinha naquelas 400 páginas que foram cortadas. Eu fico imaginando que mais que não tinha lá. E há uma interrogação até hoje, né? Por que a maçonaria se meteu? Não, a maçonaria se meteu para que então a UPF fosse eclética, agnóstica e liberal para todo mundo. Esse era o objetivo. Quer dizer, não haver influência nem religiosa, nem política partidária, não é? Mas que fosse, vamos dizer, um templo do ensino para a juventude do Brasil inteiro. É isso. Esse primeiro manuscrito de mais de 900 páginas, quanto tempo o senhor levou para escrever? O livro? Levei uns 2 anos, porque não era sempre, né? Quando me davam um tempo, não é? Porque eu procuro ocupar todo o meu tempo. No livro eu defendo muito o movimento. O homem é feito para a dinâmica e nem para a estática. Eu costumo dizer que quem inventou a aposentadoria devia ser dono de funerária, não é? Porque a pessoa se aposenta para morrer, fica em casa esperando. E aproveitando aí a vírgula aí, eu acho que dentro da Academia de Letras nós temos mais de 40 membros e nós temos mais da metade que são aposentados. Essas pessoas eu vou convocar junto com os nossos 6 novos acadêmicos para que eles façam palestras nas escolas, tá? E reúnam pais e mestres para nós devolvermos para as escolas a disciplina que hoje está à margem, não é? E também alertar os pais que eles têm que educar os filhos em casa, que não é a escola que educa, e sim é os pais. A escola ensina e lhes dá conhecimento. A casa é que lhes dá. E hoje nós temos um grande inimigo que é o toque-toque, é o celular. Então eu já vi mãe dizer que de noite para ver a novela, para a criança não incomodar, ela dá o celular. Dá o celular, deixa a criança se ocupando com uma coisa... E sabemos pelo doutor Aventino D'Agostini, do Instituto aqui de Patologia, de que a criança do recém-nascida até os 6 anos, para desenvolver a mente, não pode estar com esses eletrônicos. Inclusive, né, corroborando com isso que o senhor citou, existem pesquisas que comprovam que a inteligência das últimas gerações, o QI, está diminuindo mundialmente. Né? Há uma certa ligação disso com o desenvolvimento da internet e o uso precoce desses aparelhos eletrônicos. A gente teria muito mais para falar, né? Sim. Não, muito mais, 400, 500 páginas a mais, pelo menos, para falar, né? E toda uma vida. Mas nós estamos, infelizmente, chegando ao final do programa. E com certeza o senhor virá outras vezes aqui, né? Para nos contar mais histórias aí. Inclusive essas histórias assim, meio que o pessoal não sabe, né, sobre os detalhes, digamos assim. Certo? Então eu lhe agradeço pela presença, né? Desejo um ótimo trabalho aí junto aos demais acadêmicos da AP Letras. Muito obrigado. O senhor teria alguma última mensagem para deixar aí para o... Não, eu só quero agradecer aqui a tua gentileza dessa entrevista, né? E quero dizer que já estou começando a idealizar um livro sobre a justiça. Já consegui até fazer o título, seria Justiça, vírgula, embaixo, será interrogação. Não vou só desenvolver o problema do judiciário brasileiro hoje, que é deprimente, não é? Eu vou também mostrar um pouco da justiça, a injustiça que os pais estão fazendo com os filhos do recém-nascido até os 6 anos. Não é? Vai ser um livro
vamos dizer, muito debatido aí, mas vamos fazer. Tá? Que então, bacana. muito obrigado aos telespectadores. E gostaria até aqueles que tivessem mais dúvidas que encaminhassem aqui para a TV Câmara, não é? Para que nós possamos aí, talvez numa próxima entrevista, poder esclarecer. Claro, com certeza. E quem quiser, né, adquirir o livro também, fica o convite, né? Um livro de história não só sua, mas um livro de história sobre o Brasil e mais especificamente sobre a cidade de Passo Fundo. Estamos encerrando então este programa Literatura Local, né, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.